Meu nome é Rafael Nunes Viveiros, né? Eu tenho 50 anos, sou bancário, né? E o Durval era o meu pai. Meu nome é Guilherme Rocha de Araújo, tenho 30 anos, trabalho na área de suprimentos e sou casado com a neta do Durval. Olha, meu pai ele foi mecânico, né? Ele fez diversas, né? Teve diversas profissões, mas foi mecânico. Aí depois ele se aposentou, mas ele trabalhou já vendendo plantas, né? No caso, aí começou, né? A vontade dele por platicério, ele conheceu o platicério, né? Aí começou a cultivar em casa. No começo, assim, para venda, né? Aí depois virou um hobby. Quando eu conheci a neta dele, era na casa antiga ainda. Quando fez a mudança para essa casa nova, como as plantas ficam no alto, ele tinha dificuldade para subir, para mexer nas plantas, ele me chamava para ajudar ele. Muito divertido, né? Não sei se cabe o nome, né? Não sei se tem como você traduzir, ele era uma figura. Ele era muito divertido, alegre, né? Brincalhão. Brincalhão. Não largava o Guilherme, né? O Guilherme faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Virei o xodó dele. virou o xodó dele, é verdade. O que eu me lembro é assim, o jeito dele, o gosto dele por plantas, né? Muitas vezes nós estávamos viajando, ele fazia eu descer, entrar no meio do mato para pegar planta para ele. Tinha mais ou menos essa coisa, né? Isso era sempre? Olha, durante a minha juventude, né? Foi sempre. Ia para a praia, era aquilo. Ia para o interior, era aquilo. Era voltado para as plantas. Isso que eu me lembro. Uma história engraçada com o Dudu. O Durval, ele, quando a gente ia no mercado, tinha um morador de rua, essa é boa. E a minha esposa sempre falava, Dudu, vamos comprar alguma coisa para ele comer. Aí ele ficava meio assim no começo, aí começou a amolecer, ele sempre começou a ajudar as pessoas, né? Aí tinha um morador, ele morava numa esquina, dormia numa esquina, né? Aí teve na época de inverno, tava muito frio. Aí ele ficou com dó do cara, ele pegou o melhor cobertor que ele tinha e foi levar pro cara. Aí chegou lá e falou, amigo, a coberta pra você. Aí o cara olhou pra cara dele e falou, eu não quero esse cobertor não. Aí ele saiu de lá puto da vida. Aí ele chegou resmungando, eu nunca mais ajudo ninguém. Fui dar o cobertor pro cara melhor que o meu e o cara não quis o cobertor. Ele era desse tipo mesmo. Entendi. Muito, né? O sentimento dele é muito grande. Pelas plantas sabe, para ele era como se fosse um filho. Diariamente ele subia lá para cima, olhava, podava, tirava as folhas, molhava, tudo aquele cuidado. Colocava algo para o sol, né? Sim. Que mais? Tinha ciúmes com as plantas dele. Quando ele pedia ajuda para mexer em alguma coisa, ele falava, pelo amor de Deus, não quebra essa folha. Se você quebrar essa folha, eu vou derrubar você da escada. Tinha que tomar o máximo cuidado quando fosse mexer nas plantas dele. E vocês mexiam na planta dele? Sim. Sim. Como que? Eu, no caso, eu mais molhando, né? Molhando ou ajudando ele a colocar em algum local. Ele olhava assim, não tá boa ali. Tira dali. Aí tirava, ele olhava, põe ali. Não ficou bom, tira de novo, põe aqui. Era bem assim, ele era bem detalhista assim com a posição das plantas, a questão de luz, né, umidade, ele era bem detalhista. Todos os colecionadores que conhecia ele falam que ele era muito caprichoso no cultivo dele, elogiavam sempre ele por isso. Elogiavam ele. Entendi, elogiavam. Tá. O Guilherme me lembrou, né? Que ele tem um tonel, um barril, né? Então, um barril azul que ele pegava a água da chuva e, no caso, quando na outra casa onde morávamos aqui próximo, ele usava essa água, ele mergulhava planta por planta, as que cabiam, né? No caso, molhava planta por planta e colocava para escorrer. Tonel. Até o Guilherme pode contar a história lá da foi aí que foi nessa de ele mergulhar as plantas, ele fazia o quê? Quando a folha secava, ele pegava os esporos da folha e jogava dentro do tambor. E quando ele mergulhava, foi assim que surgiu a Durval Nunes. Então, nesse processo de mergulhamento que
Sim, Acho que não sei se né, fecundou alguma, É. né, aquele monte de O esporo, processo, ou né? fecundou, né? E surgiu uma planta diferente. Interessante. Então não dá para saber exatamente porque era diversas espécies eram mergulhadas ali nesse. Aí ela cresceu, nasceu uma muda diferente, não foi isso, né, aí, Gui? como até o Marcos falou, pelas características da planta, eles viram que era uma mistura de madagascariense com estemaria, né? Pela característica da planta. E essas plantas existem até hoje? Sim, Tem uma. tem. Vocês tiraram foto. Tem a grande, mas tem a Durval Nunes mesmo. Ela existe ainda, a matriz no caso, né? Sim. Olha, que não era, ele não tinha um espaço específico, né? Uma loja física, algo assim, né? Então ele era contatos. Ou às vezes ele divulgava através dos amigos, se bem que Ele chegou a fazer teve- um site, né? O Renato fez um site pra fez ele. para ele, aí apareceram os clientes. Mas Vinha- também ele trabalhou no Ceasa também. Ele tinha um box no Ceasa, né? Onde tem hortifruti, plantas, né? Coisa assim. Teve uma época que eu era pequeno, mas ele chegou a comercializar lá no Ceasa. E já acompanhou ele? Oi, perdão. Já acompanhou ele? Eu no caso sim. Eu ia de criança com ele. E como que era mais ou menos? Até que era bem divertido, eu gostava, porque, né? A gente comia os lanches lá, era o box, né? Eram box demarcados no chão, né? Era uma barata, era uma bagunça. Eu conhecia todo mundo, o Dudu falava, era grandão, né? Como dá pra ver nas fotos lá, era grandão. Ele conversava com todo mundo, era uma barata. Isso é uma feira, era uma feira livre de planta, Diversas legumes, espécies, um né? monte de coisa. Então, é boa pergunta, porque acho que foi através da divulgação das fotos, né? Sim, Se bem que ele já participou de algumas coisas, né? ele participava de tinha eventos. feiras de exposição que as Isso. plantas mais bonitas recebiam a premiação. Então, meio que foi divulgando através disso, mas reconhecimento mundial, o Carlos Tatsuta enviou uma muda de uma planta Durval Nunes para fora do país, foi aonde foi reconhecida mundialmente, né? Se tornou uma planta rara e especial. Tem? A planta, sim, E onde fica? lá em cima. Lá em cima, isso, É só aqui que tem? só. Assim, outros colecionadores, no Brasil existe poucas pessoas que têm ela, mas fora do Brasil tem bastante gente que tem, mas no Brasil, se contar umas 7 pessoas, é muito que tem a espécie. E tem alguma lembrança assim que vocês querem contar sobre o dele? Mais o amor dele pelas plantas. Isso aí ele tinha mesmo e era aquela coisa. Não é à toa que nós, né, conservamos até hoje. Sim. O Guilherme está cuidando bem das plantas e agora é o nosso. Agora é o nosso Patrimônio, filho, é o nosso patrimônio, nosso agora é o patrimônio. nosso filho. Agora... E o Pedro e o Celso chegaram a conhecer? Sim, eu fui diversas vezes com meu pai lá, né, em Barueri, quando eles eram vivos, né? Eu cheguei a conhecê-los. Ah, é? Cheguei a conhecê-los. E tem alguma lembrança? Me conta um pouquinho sobre essa experiência. Era muito bacana, porque eles moravam numa área mais assim, né? Mais afastada, né? Não é muito, né, residencial. Não sei se vocês foram. chácara, né? Então, ela era mais uma chácara. Então era bem bacana, porque eles cultivavam diversas plantas lá, não só platicério. Era muito bacana você ir lá, porque era o mundo das plantas ali pra mim. Era, né, criança, achava muito legal. E eles eram pessoas bem Chegou a bacanas. conhecer o Celso também chegou a O Celso cheguei a conhecer, né? O Celso, já fui na casa dele, inclusive o Celso também tinha um espaço, né, com diversas plantas. E o Pedro foi onde eu mais fui na casa dele lá em Barueri. Que meu pai, né, conviveu muito com ele lá. Meu pai estava sempre lá. O lazer do meu pai era pegar às vezes aqui, sair daqui e ir até o Barueri lá para eles. Já viu isso assim? Assim, em casa.
em casa. Eles iam lá também? Iam lá em casa. O pessoal conta que eles gostavam de tomar caipirinha. Tomava alguma coisinha, fazia um churrasquinho, né? Alguma coisinha lá, mas eles sempre se reuniam, porque meu pai tinha um espaço, né? Um espaço grande ali, né, no quintal, então eles já aproveitavam para tomar alguma coisinha, comer um churrasco e ficar batendo papo lá, passava o dia lá. Olha, mais voltado às plantas, viu? Eu acho que a conversa deles era voltada para as plantas, mas assim, né? Claro que tem aquela, né, aqueles momentos assim, tal, mas era planta, um mostrando para o outro, muito amigos. De um ir na casa do outro e ficar batendo papo, né? O Celso era mais reservado, né? O Celso era mais reservado. Mas era muito bom no que fazia, né? Um cultivador de plantas lá, ele era muito bom também. Inclusive, onde vocês estão sentados agora é o... Ah, sim, Cama do Dudu. Quer dizer, não é bem a cama, trocou a cama, né? Mas mas era a cama o espaço onde ele dormia. Ele não gostava de... Ele não gostava de ir lá pra cima, não. Ele gostava de ficar aqui, né? Por quê? Talvez pela escada ou coisa assim. Ele que também ele ficava assistindo a televisão ali até altas horas. Aí ele ficava assim, ó. Aí o pescoço dele travava, aí de lá ele já vinha pra cá e... Mais fácil, né? Tinha o banheiro ao lado, né? Assistia a televisão a madrugada inteira, aí dali ele já, né? Já vinha pra cá e dormia. Já ficava por aqui. Mania, né? Sabe como é que é, né? Essa fama, de certa forma, fama, né? Que ele Sim. Eu acho que foi uma realização para ele, né? Sim. Porque ele sempre foi dedicado, né? Ao platicério ou coisa assim. Então eu acho muito bacana, muito legal. Ver que ele dedicou tanto tempo assim pelas plantas, né? E ser conhecido assim mundialmente. Acho que ele Até não... me espanta um pouco, Eu né? acho que ele não tinha nem noção, né? Creio que pouca. É porque ele não era muito de acessar a internet. Às vezes ele queria ver alguma coisa, ele chamava a Loreta, né, outra neta dele, e falava para ela ajudar ele a pesquisar. Aí ela pegava o celular, ele ficava pesquisando, mas acho que ele não tinha nem conhecimento assim que a planta dele era tão assim mundialmente. Ele sabia que tinha a planta dele fora, mas não com a proporção que ela é, né? Muito bacana, mas bom que ele teve essa, né? Ainda teve a oportunidade dele, de, né, ver o nome dele assim, né? O nome dele meio, vai ficar gravado pra sempre, né? Verdade. tem até um japonês aqui que vem do Japão, né? Só pra Puxa vida, que bacana, né? Até o... Fico feliz. Se ele tivesse aqui, ele ia ficar maluco. Nossa, Ele é ia uma ficar pena maluco. que não teve essa oportunidade. Nossa, ele ia... Puxa vida. Você ia trabalhar bastante para traduzir o que ele ia conversar com... Aí ele fala muito. Falava muito. Ele era brincalhão, que ele ia encher o saco dele. Você ixi, logo que ele ia encher o saco dele. Dá continuidade, né? Que o sonho dele não era que se desfazesse, pelo menos com o que tem lá, né? Porque ele tinha muito mais plantas, né? Só que quando ele veio fez a mudança pra cá, né? Então ele teve que se desfazer de bastante coisa. Às vezes ele precisava de dinheiro, alguma coisa estava meio apertada, ele acabava se desfazendo de alguma planta. Então ele sempre falou que o sonho dele era dar continuidade e deixar, no caso, para os bisnetos dele assumir lá para frente também, né? Acho que é o que nós pensamos mesmo. Também o meu pensamento é o mesmo dos meus irmãos, né? Eu tenho um irmão e uma irmã, né? Inclusive um mora comigo. O nosso desejo é esse, é continuar cultivando elas, deixar ela bem bacana, que é uma lembrança boa. Tem de geração para geração. Geração para Isso. geração. Exato.